A bomba finalmente explodiu na Red Bull. Christian Horner, o homem que esteve no comando da equipe por 2 décadas inteiras, acaba de ser demitido com efeito imediato. E a reação de Max Verstappen? Uma mensagem que está deixando todo mundo emocionado e, ao mesmo tempo, preocupado com o futuro da Fórmula 1. Vamos entender o que realmente aconteceu nos bastidores de Milton Keynes e por que essa decisão pode mudar completamente o cenário da categoria para os próximos anos. Christian Horner não era apenas mais um chefe de equipe. Ele foi literalmente o arquiteto da era dourada da Red Bull na Fórmula 1. Desde o primeiro dia da equipe na categoria, Horner esteve lá, construindo tijolo por tijolo o império que conhecemos hoje. 14 títulos mundiais conquistados sob sua liderança não são apenas números. São o reflexo de uma gestão que transformou a Red Bull de uma equipe iniciante em uma potência absoluta. E Max Verstappen sabe disso melhor do que ninguém. Desde aquela primeira vitória emocionante no Grande Prêmio da Espanha de 2016, até a conquista dramática do primeiro título mundial em Abu Dhabi, em 2021, Horner esteve presente em cada momento decisivo da carreira do piloto holandês. 4 títulos consecutivos, entre 2021 e 2024, não acontecem por acaso. Acontecem porque existe uma liderança sólida, uma visão estratégica e uma parceria que funciona. Por isso a mensagem de Verstappen nas redes sociais tocou tantos fãs. Da minha primeira vitória de corrida aos 4 campeonatos mundiais, compartilhamos sucessos incríveis, escreveu Max, vencendo corridas memoráveis e quebrando incontáveis recordes. Obrigado por tudo, Christian. Palavras simples, mas carregadas de emoção e gratidão genuína. Mas aqui está o ponto crucial que todo mundo precisa entender. Essa demissão não aconteceu do nada. A Red Bull está enfrentando uma das piores crises de desempenho dos últimos anos. A equipe ocupa apenas a 4ª posição no campeonato de construtores, nada menos que 288 pontos atrás da McLaren, que disparou na liderança. Max Verstappen, o tetracampeão mundial, está em 3º lugar no campeonato de pilotos, 69 pontos atrás de Oscar Piastri. Imaginem a pressão que isso representa para uma equipe acostumada a dominar. A Red Bull não é uma equipe que aceita mediocridade. Ela foi construída para vencer, para estar sempre no topo, para ser referência. Ver a McLaren disparar na frente enquanto eles lutam para manter a 4ª posição deve ter sido insuportável para a cúpula da empresa. E não para por aí. Os bastidores da Red Bull vinham sendo conturbados há muito tempo. A relação entre Horner e Jos Verstappen, pai de Max, nunca foi das mais harmoniosas. Essa tensão familiar criava um ambiente político complexo dentro da equipe, com o patriarca da família Verstappen questionando constantemente as decisões do chefe de equipe. Jos nunca escondeu sua desconfiança em relação às estratégias de Horner, especialmente em momentos cruciais das corridas. Além disso, Horner teve que lidar com acusações de comportamento inadequado feitas por uma funcionária da equipe. Embora essas alegações tenham sido rejeitadas após uma investigação interna da Red Bull, a situação certamente desgastou a imagem do dirigente e criou um clima de instabilidade que uma equipe de elite não pode se dar ao luxo de manter. A pressão midiática foi intensa, com jornalistas especializados questionando se Horner conseguiria manter sua autoridade após toda essa polêmica. A pergunta que não quer calar é: qual será o impacto dessa mudança no futuro de Max Verstappen? O contrato do holandês com a Red Bull vai até o final de 2028, mas existe uma cláusula de performance que pode permitir sua saída antecipada. E com a Mercedes de olho em cada movimento do mercado, os rumores sobre uma possível transferência já começaram a circular novamente. Toto Wolff, chefe da Mercedes, nunca escondeu seu interesse em contratar Verstappen. E agora,
Com a saída de Horner, essa possibilidade se torna ainda mais real. A Mercedes está passando por um momento de transição, buscando recuperar sua competitividade perdida nos últimos anos, e ter Max Verstappen seria exatamente o impulso que eles precisam para voltar a brigar pelos títulos. Laurent Mekies, que estava comandando a Racing Bulls desde 2024, assume agora como novo CEO da Red Bull Racing. É uma promoção interna que mostra a confiança da empresa em suas próprias estruturas, mas também representa um desafio gigantesco. Mekies terá que lidar com a pressão de manter Max Verstappen satisfeito, reconquistar a competitividade perdida e ainda gerenciar as expectativas de uma equipe acostumada a vencer tudo. O histórico de Mekies é respeitável. Ele passou pela Ferrari como diretor esportivo antes de assumir a Racing Bulls e conhece bem os desafios de gerenciar uma equipe de ponta na Fórmula 1. Mas a Red Bull é um nível completamente diferente de pressão e expectativas. Não é apenas sobre ganhar corridas, é sobre manter uma dinastia que foi construída ao longo de décadas. Alan Perman, que sai da posição de diretor de corrida da Racing Bulls para se tornar o novo chefe da equipe irmã, completa essa reformulação organizacional. Nas palavras do próprio Mekies, o último ano e meio foi um privilégio absoluto liderar a equipe. E ele acredita que isso é apenas o começo. Mas será que essa confiança é suficiente para enfrentar os desafios que estão por vir? O timing dessa demissão é revelador. Estamos falando de uma decisão tomada no meio de uma crise de resultados, com a temporada ainda em andamento e a pressão aumentando a cada corrida. Não é uma mudança planejada para o final da temporada. É uma medida desesperada para tentar reverter uma situação que estava fugindo do controle. A verdade é que a Red Bull está em um momento de encruzilhada. Eles podem conseguir se reinventar sob a nova liderança e voltar a brigar pelos títulos, ou podem entrar em um período de instabilidade que pode custar caro. E Max Verstappen, que sempre foi leal à equipe que o transformou em campeão, agora precisa decidir se confia nessa nova estrutura ou se é hora de buscar novos desafios. A história da Fórmula 1 está cheia de exemplos de mudanças de liderança que transformaram completamente o destino das equipes. Quando Ron Dennis deixou a McLaren, a equipe nunca mais foi a mesma. Quando Jean Todt saiu da Ferrari, levou anos para a escuderia italiana se reorganizar. Será que a Red Bull conseguirá evitar esse destino? Outro fator importante é o impacto psicológico dessa mudança nos mecânicos e engenheiros da equipe. Horner não era apenas um chefe. Ele era uma figura paterna para muitos funcionários que cresceram profissionalmente sob sua liderança. Essa ruptura pode gerar um êxodo de talentos que seria devastador para a competitividade da equipe. A mensagem de agradecimento de Verstappen para Horner pode ter sido apenas um gesto de cortesia, mas também pode ser interpretada como uma despedida simbólica de uma era. Uma era que trouxe glórias inimagináveis, mas que talvez tenha chegado ao fim no momento certo, antes que os problemas se tornassem ainda maiores. E há ainda uma questão que poucos estão discutindo: o impacto financeiro dessa decisão. Demitir um chefe de equipe com o histórico de Horner certamente custou uma fortuna em indenizações e acordos. Será que a Red Bull está disposta a investir ainda mais para reconstruir sua estrutura de liderança? Os próximos meses serão definitivos para o futuro da Red Bull. Se Max conseguir manter a estabilidade da equipe e Max Verstappen decidir ficar, talvez essa mudança seja vista como um mal necessário. Mas se a situação continuar se deteriorando, essa demissão pode ser lembrada como o momento em que a era dourada da Red Bull chegou ao fim. O que vocês acham? Será que a Red Bull consegue se reinventar sem Christian Horner? Ou essa demissão marca o início do fim da era dourada da equipe? E Max Verstappen, será que ele fica ou será que finalmente chegou a hora de buscar novos ares na Mercedes? Deixem suas opiniões nos comentários.
porque essa história está longe de terminar. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela, porque lá eu te conto como essa outra bomba na Fórmula 1 pode mudar tudo nos bastidores das próximas temporadas.